Seja bem-vindo ao VECast, o podcast do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro. E o tema de hoje é a guerra na Síria e a crise de refugiados. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a guerra na Síria e sobre a crise de refugiados, que atualmente nós temos assistido nos jornais e temos visto como o mundo de maneira geral tem se comportado em relação a isso, como até principalmente a Europa tem se comportado em relação a isso, uma vez que a Europa é um dos destinos principais desses refugiados. Mas antes da gente entrar na pauta principal, eu quero dizer para você que você pode assinar o VECast no seu smartphone, seja ele um dispositivo Android ou um dispositivo iOS. Se você quiser saber como, acesse vidaestudantil.com/assine o VECast. Além disso, você também pode acompanhar todos os outros episódios do VECast em vidaestudantil.com/VECast. Além disso, eu quero avisar também que você pode contribuir com o VECast enviando comentários no roteiro desse programa, que você vai encontrar em vidaestudantil.com/VECast4. E uma coisa antes da gente efetivamente começar a discutir a pauta. Todas as informações que nós compartilhamos e citamos aqui no episódio, nós complementamos elas lá no roteiro desse episódio. E eu já disse o endereço, é vidaestudantil.com/VECast4. E lá você vai poder encontrar todos os links de onde nós tiramos as informações que compartilhamos aqui no podcast. E também, no caso desse VECast, a entrevista na íntegra com a Salam, de Alepo, que vocês também vão ouvir ao longo desse programa. Nós esperamos que esse programa possa auxiliar você a entender esse conflito, entender essa crise e, inclusive, para quem está na época de vestibular e Enem, auxiliá-lo caso esse seja o tema a ser cobrado na redação do Enem. Mesmo assim, se esse não for do seu caso, nós precisamos, como humanidade, entender melhor esse conflito para que possamos, inclusive, ajudar as pessoas que estão sofrendo por conta de uma guerra extremamente injusta. Então aumente o volume e aproveite o nosso VECast de hoje discutindo a guerra na Síria e a crise de refugiados. É isso aí, pessoal. Hoje em dia a gente está vivendo uma das maiores crises mundiais em que milhões de pessoas, sejam elas sírias ou não, tentam chegar a algum país da Europa à procura de segurança e condições dignas de moradia e de vida. Essas pessoas fogem dos horrores de uma guerra civil, causada principalmente por um regime ditatorial extremamente violento e de grupos radicais islâmicos que acreditam que causar o terror seja a forma mais eficiente de alcançar o poder. Os cidadãos sírios, especificamente, estão sendo massacrados em seu país natal, enquanto que o mundo, atônito, assiste à incrível fuga em massa de milhões de pessoas. E os países, até então, hoje em dia, poderosos, em geral, nada estão fazendo para acabar com a brutalidade que massacra e tortura milhares de crianças e pessoas inocentes. Para entender melhor como tudo começou, é preciso primeiro entender o que foi a Primavera Árabe e como o atual regime ditatorial que governa hoje a Síria chegou ao poder. E para isso a gente vai conversar um pouquinho primeiro sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe é o nome dado a uma onda de protestos que começou lá em 2010 em diversos países do norte da África e do Oriente Médio. Tudo começou em 17 de dezembro de 2010 na Tunísia, quando um rapaz chamado Mohamed Bouazizi, um jovem vendedor de rua de 26 anos, ateou fogo em si mesmo ao ter suas mercadorias confiscadas pelo governo e ter o seu direito de vender nas ruas confiscado. O jovem tunisiano ajudava sua mãe e irmã com o direito das frutas e verduras que vendia e teve a sua mercadoria confiscada por não querer pagar propina aos policiais. Esse ato foi o estopim para uma revolta de cidadãos tunisianos que já estavam descontentes com a corrupção do governo, o alto custo de vida e o alto nível de desemprego do país. A revolução na Tunísia ficou conhecida como a Revolução de Jasmim e terminou com a saída do presidente Zine El Abidine Ben Ali após 24 anos de governo. O exemplo da Tunísia desencadeou nos países vizinhos um efeito avalanche de protestos e manifestações. O povo acordou, de fato, tendo a esperança de uma vida melhor e sem a opressão que viviam há décadas. Após a Tunísia, manifestações foram vistas em diversos países como a Argélia, Jordânia, Omã, Egito, Iêmen, Bahrein, Líbia e Síria.
Em muitos desses países houve grandes protestos e luta armada, sendo a guerra civil na Síria uma das mais terríveis e violentas até então. Para entender melhor a violência que hoje está estabelecida na Síria, é preciso entender como a família al-Assad entrou no poder e governa a Síria desde 1971. Em 1971, após um golpe de Estado, Hafez al-Assad toma o poder na Síria e torna-se presidente. O governo de al-Assad é conhecido pelo forte controle do Estado e brutal repressão dos seus opositores. Em 1973, uma nova Constituição foi promulgada, garantindo a liderança do partido Ba'ath de Hafez al-Assad e concedendo poderes absolutos ao presidente em todas as áreas. Paralelamente às forças de segurança do governo, o regime criou milícias pró-regime em todas as cidades do país. O que eram essas milícias? Eram civis armados, comprometidos com o combate a todas as formas de oposição ao governo de Assad. A intervenção do Estado em todos os níveis, juntamente com as políticas de repressão, garantiram a Hafez al-Assad a sua manutenção no poder. A violência do governo de al-Assad conheceu seu ponto mais alto no conhecido massacre de Hama, em 1982, no qual, na sequência de uma revolta liderada pela Irmandade Muçulmana, as forças de segurança de Assad foram responsáveis pela morte de 20 mil pessoas. Para saber mais sobre o governo de Hafez al-Assad, você pode clicar no link lá no roteiro do nosso programa. Em 2000, após a morte de Hafez al-Assad, seu filho, Bashar al-Assad, assume o poder. A ideologia de Bashar não é muito diferente da de seu pai e continua sendo baseada no controle do Estado e na violência. Na verdade, muita violência, na repressão aos seus opositores. Nesse ponto, podemos entender o porquê da Revolução da Síria ter desencadeado uma guerra civil tão brutal. Outro ponto que merece destaque é a relação do governo da família al-Assad com a antiga União Soviética e hoje com a Rússia. O governo de Hafez tinha como forte aliada a União Soviética e hoje a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad, atacando, de acordo com os russos, bases do Estado Islâmico. Contudo, os Estados Unidos afirmam que os russos atacam, na verdade, opositores ao regime. Para ter mais detalhes sobre isso, temos também mais um link lá no nosso roteiro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução na Síria e como ela se deu, fazendo parte, obviamente, da Primavera Árabe. Após o início das revoluções da Primavera Árabe, na Síria, um grupo de crianças, após ver na televisão que diversos regimes ditatoriais estavam sendo combatidos por levantes populares, resolveram pichar muros pedindo o fim do governo ditatorial. As autoridades do governo, ao descobrirem, mandaram prender as crianças que foram brutalmente torturadas e assassinadas. Obviamente, os pais dessas crianças não ficaram calados e procuraram informações acerca dos seus filhos e foram recebidos com sarcasmo e deboche, que são típicos de governos ditatoriais. Você vai entender até um pouquinho melhor toda essa situação quando a gente estiver entrevistando a Salam. Começou então uma onda de manifestações populares mostrando a indignação do povo com o regime. Infelizmente, essas manifestações pacíficas eram duramente combatidas pelo governo, que atirava contra os manifestantes e matava dezenas de pessoas. Aos poucos, a revolta do povo foi aumentando, bem como a força dos protestos e a violência da repressão governamental. Nesse momento, surge o Exército Sírio de Libertação, formado por dissidentes das próprias forças militares da Síria, com a finalidade de combater o atual regime e, então, estabelecendo assim, a Guerra Civil. Para piorar a situação, um grupo radical islâmico, denominado Estado Islâmico, ou ISIS, em inglês, a Islamic State in Iraq, em Síria, quer criar na região um Estado muçulmano, em que basicamente quem não é muçulmano deve se converter ou então ser morto. Vamos falar um pouco sobre esse grupo terrorista agora. O Estado Islâmico é um grupo terrorista muçulmano fundado em 2004 no Iraque. O Estado Islâmico era inicialmente ligado à Al-Qaeda, mas hoje estão separados e são rivais. O Estado Islâmico é formado por sunitas radicais que acreditam que os xiitas devem ser mortos por serem infiéis. Além disso, acreditam que todos os cristãos devem se converter ou então serem igualmente mortos. Resumindo, eles querem a morte de todo mundo exceto deles mesmos. É importante enfatizar que, na verdade, isso tudo tem muito pouco a ver com a religião. Sunitas, que são a maioria dos muçulmanos, cerca de 90%, em geral são pacíficos. A religião é usada por grupos radicais para convencer seus militantes a realizarem atos de extrema violência e conseguirem, assim, poder. O objetivo do Estado Islâmico é criar um Estado muçulmano que inclua as zonas sunitas do Iraque e da Síria. Infelizmente,
esse só é mais um grupo na Síria que ataca com extrema violência a própria população, com requintes de crueldade, com o objetivo de causar o terror e tomar o poder. E dado todo esse histórico que a gente acabou de trazer para vocês sobre a situação da Síria, a que conclusão, obviamente, podemos chegar diante desse conflito? A de que certamente você teria milhões de pessoas fugindo e se arriscando em travessias perigosas, tanto pelo mar quanto pela terra, para tentar chegar a locais em que elas possam viver com dignidade. Milhares de pessoas se arriscam hoje para atravessar o mar Mediterrâneo em botes ou barcos clandestinos, tentando desesperadamente alcançar países europeus. E muitos estão morrendo nessa travessia, como foi o caso do menino de apenas 3 anos, encontrado morto em uma praia. O que você faria se fosse você, um cidadão sírio, no meio de uma carnificina? Como você protegeria a sua família? Será que você não tentaria fugir? O pior é ver tantos países fechando suas fronteiras, negando apoio a famílias desesperadas que tentam simplesmente escapar da morte. É triste ver pessoas que nem na imagem de uma criança de 3 anos morta afogada conseguem ter compaixão. E é diante desse contexto e quase diante de uma situação irreal que a gente vai entrevistar a Salam de Alepo. Por razões de segurança, obviamente, o nome dela foi alterado. De fato, ela não se chama Salam de Alepo. Alepo é uma cidade na Síria, um distrito na Síria, e Salam significa que a paz esteja com você. Então, basicamente, nós estamos entrevistando a paz de Alepo, uma cidade, inclusive, que foi devastada por causa da guerra e até hoje tem sofrido por conta dessa guerra civil. Então é diante de todo esse contexto que você vai escutar agora a nossa entrevista com a Salam de Alepo. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa entrevista. A gente está aqui com a Salam de Alepo. Ela é uma cidadã síria e está agora morando no Brasil, depois de já ter vivido alguns anos na França também. Ela foi muito solícita em nos conceder essa entrevista e, como uma cidadã síria que, embora não estivesse no seu país durante os conflitos, ela conhece muitas pessoas que passaram por isso e muitas histórias acerca da Primavera Árabe e do conflito no seu país. Por isso, as informações que são muito valiosas e possivelmente muitos de vocês nunca nem ouviram boa parte dessas histórias. Eu, por exemplo, não ouvi boa parte dessas histórias e por isso a gente está aqui para entrevistá-la. Então já vamos começar com a primeira pergunta. Onde você estava quando a Primavera Árabe começou? Eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de falar sobre a situação nos países arábicos e particularmente no meu país, a Síria. Respondendo à sua pergunta, quando a Primavera Árabe começou, eu estava na França, assistindo TV junto com cidadãos sírios para saber o que estava acontecendo na Tunísia, que foi um tipo de levante popular do povo árabe. Como a Primavera Árabe começou? A Primavera Árabe começou com a história de Mohamed Bouazizi, um cidadão da Tunísia que ateou fogo no próprio corpo como forma de protesto após ter sido maltratado por autoridades policiais. Essa foi uma forma de mostrar a insatisfação das pessoas em relação à forma como os governos tratavam a população em seus países. Esse ato deu início à revolução em uma série de países árabes. Against people. That revolution actually triggered the entire case in the Arab countries. Você pode explicar como e por que a Primavera Árabe ou a Revolução Árabe começou? Como uma cidadã síria, eu posso dizer que os regimes que estão no poder nos países árabes são regimes ditatoriais. As pessoas não têm liberdade de expressão, ou seja, as pessoas não têm a liberdade de criticar o governo. Em geral, muita pressão leva a uma explosão, que foi o que aconteceu na Tunísia e se espalhou para os demais países como uma bola de neve. Então, eu acho que a razão principal, que na verdade é a única razão, foi a opressão e a ditadura instalada há 30 anos e em alguns países há 40 anos, como no caso da Síria. Como a revolução começou na Síria? A revolução na Síria começou no distrito de Daraa,
no sudoeste da Síria. A história começa no dia 15 de março de 2011, quando alguns estudantes com idade entre 7 e 8 anos estavam assistindo televisão, como basicamente todos no país, e viram que as pessoas queriam depor o regime. Essas crianças estavam escrevendo palavras de ordem em suas escolas, quando alguns policiais e forças do regime prenderam essas crianças. Após serem presas, elas foram torturadas. Suas unhas e línguas foram arrancadas. As famílias dessas crianças reclamaram, perguntando onde elas estavam e por que estavam sendo torturadas dessa maneira. A polícia respondeu aos pais: esqueçam suas crianças, vão para casa e façam novas, e se vocês não forem capazes disso, mande-nos suas mulheres e nós cuidaremos da situação. Essa resposta foi muito ofensiva às pessoas. Então, o povo saiu às ruas para protestar, dizendo que as pessoas não devem ser tratadas dessa maneira. A reação do regime e da polícia foi atirar contra essas pessoas, o que produziu vítimas e mártires. Assim, no dia seguinte, conforme ocorriam os funerais das primeiras vítimas, mais protestos foram realizados, exigindo que a população fosse tratada com respeito e dignidade. Mais uma vez, a reação do regime foi atirar contra os manifestantes. Por causa disso, mais vítimas foram mortas e o processo se reiniciou no dia seguinte, fazendo com que a revolução passasse a ser mais sangrenta. So the next day happens the same thing and the case started to be more bloody. Os protestos eram violentos no início da revolução? Particularly in the case of Syria, the uprising started... Particularmente no caso da Síria, o levante se iniciou pacificamente. As pessoas caminhavam nas ruas levando flores e bandeiras brancas, dizendo que elas apenas queriam reformas, liberdade e respeito. Não houve violência ou ataques contra a polícia ou quaisquer forças. Inclusive, na Síria, não é permitido portar armas nas ruas, então a população não é armada. In the streets, so people are not armed. Quais eram as principais demandas da população? People in Syria always... O povo da Síria está sempre buscando liberdade e respeito, sendo que o respeito é o tema mais desejado, juntamente com dignidade. A revolução também foi conhecida como a Revolução da Dignidade. This is why the revoltants keep calling the revolution as the revolution of dignity. Nesse contexto, quais ações ou lados ou até partidos os demais países escolheram? No início, todos os países árabes próximos da Síria fizeram apenas declarações dizendo que o regime estava agindo de forma violenta contra o povo, que o presidente Bashar al-Assad deveria iniciar um processo de reforma e fazer alguma coisa pelo povo. Mas, na verdade, nenhuma ação real foi tomada. As ações efetivamente tomadas foram o fechamento das embaixadas e o estabelecimento de algumas restrições contra o povo sírio. Essas foram as primeiras reações dos países árabes próximos sobre essa situação. Como o ISIS ou o Estado Islâmico começou? Bem, do nada nós começamos a ouvir falar do ISIS, ou Estado Islâmico, no Iraque e na Síria. Rumores dizem que aqueles que começaram esse movimento eram pessoas que haviam sido presas no Iraque. Elas foram soltas pelo regime sírio porque o regime tem influência sobre o governo iraquiano. Então essas pessoas foram libertas e treinadas para lutar usando armas brancas como facas e debaixo dos panos elas eram financiadas pelo regime e começaram a dominar territórios. By the regime, not officially, and they started to take the lands. Qual é o papel do Estado Islâmico nessa crise? Como uma cidadã síria, eu posso dizer que a criação do Estado Islâmico foi como a criação de um monstro que pode cometer crimes mais violentos, brutais e assustadores do que os crimes cometidos pelo regime. Essa estratégia é adotada para mostrar que tudo que o presidente Bashar al-Assad está fazendo, como as prisões, mortes, torturas e fome, não são nada comparado ao que o Estado Islâmico está fazendo em nome de Deus. Assim, se as pessoas tivessem que escolher entre o Estado Islâmico e o regime, elas escolheriam um regime, fazendo com que o presidente ganhasse novamente. Essa impressão tem se espalhado internacionalmente, a ponto de outros países não entenderem por que os cidadãos sírios estão descontentes com o governo, uma vez que ele é muito melhor que o Estado Islâmico. O ISIS diz que seu desejo é estabelecer um califado islâmico
e que seus integrantes estão lutando em nome de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? As a Muslim person, Como muçulmana, eu posso dizer que o comportamento do ISIS não representa de forma alguma o comportamento islâmico, nem a vontade de Deus na Terra. Eu posso dar um exemplo sobre o comportamento do ISIS e mostrar por que isso não faz sentido para o povo muçulmano. Há alguns anos, havia um menino de 14 anos que tinha um pequeno comércio no leste da cidade de Alepo, em Raqqa, se não estou enganada. Algumas pessoas do ISIS pediram para levar os produtos do rapaz sem pagar por eles. O garoto então respondeu que ele nunca permitiria que alguém levasse sua mercadoria sem pagar. Mesmo que fosse o próprio profeta Mohammed, ele teria que pagar. Então, os integrantes do ISIS mataram o garoto na frente da casa dos seus pais para mostrar a todos da cidade que se você disser qualquer coisa contra o profeta Mohammed, esse será seu destino. Na verdade, esse comportamento não condiz com o Islã e com os ensinamentos do profeta Mohammed. O profeta nunca mataria o rapaz, mesmo que essa situação tivesse acontecido com ele, e não aceitaria a morte de uma pessoa como punição por apenas proferir palavras. Isso mostra que essas pessoas estão se escondendo por trás do islamismo, se escondendo atrás do nome de Deus e estão dispostas a matar, mostrando que quem quer que se oponha a ele será morto. Eles não estão aplicando uma suposta vontade de Deus. Nenhuma pessoa racional que conheça o Islã diria que esse comportamento corresponde a uma religião de paz. Obviamente, esses conflitos deflagraram a crise de refugiados que estamos tendo hoje. Existem outros fatores que aumentaram ou contribuíram para essa crise? As pessoas apenas querem fugir da matança e das situações de fome e escassez e condições humanitárias ruins. Na verdade, o regime cercou algumas cidades e impediu que comida, água, eletricidade e remédio chegassem até elas. Isso fez com que a vida em diversas cidades se tornasse muito difícil. As pessoas então saíram e começaram a procurar por lugares que fossem seguros para viver. Que ações ou o que os países mais próximos da Síria estão fazendo em relação à crise de refugiados? Actually, what we are surprised now as Syrian people. Nós, como cidadãos sírios, estamos surpresos com a reação dos países em torno da Síria em relação aos refugiados, porque entre 2003 e 2004, durante a guerra do Iraque, a Síria foi muito generosa com os iraquianos que fugiam da guerra. As pessoas abriram suas casas para receber famílias e dividiam seus recursos com os refugiados. Algo similar ocorreu em 2006, durante a guerra entre Israel e Líbano, quando a Síria recebeu refugiados do Líbano. Então agora estamos realmente surpresos, porque o Iraque, Líbano e outros países estão fechando suas fronteiras contra o povo sírio, porque tanta pressão está sendo colocada sobre as vítimas do confronto, ao invés de combater o principal motivo do problema. Over the victim instead of standing against the main reason of the problem. Além da Europa, de forma geral, você tem conhecimento de qualquer outro país que esteja recebendo refugiados? Se eu não me engano, o Brasil está recebendo refugiados. Talvez outros países da América Latina também estejam, mas eu não tenho certeza. Eu acho que o Irã também está recebendo refugiados, embora eu ache que eles estejam recebendo apenas refugiados favoráveis ao governo sírio. Como o atual regime chegou ao poder? O regime chegou ao poder na Síria em 1970, quando o pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, protagonizou um golpe de Estado em março de 1970. Antes disso, ele era ministro da Defesa e decidiu realizar o golpe para tomar o poder à força. Em seguida, ele começou a realizar mudanças no exército, retirando os generais sunitas de suas posições e substituindo-os por alauítas, fazendo com que o exército fosse leal a ele e a seu grupo religioso. Assim, a Síria saiu de uma democracia para um regime ditatorial, governado por um grupo religioso minoritário. Um levante popular começou a ter início no período entre 1975 e 1980, mas o regime reagiu a isso de forma muito violenta, prendendo e matando pessoas. Seu maior massacre foi em fevereiro de 1982, em uma cidade chamada Ramá. O regime decidiu realizar um cerco na cidade e começou a bombardeá-la. Em 28 dias, ele matou cerca de 40 mil pessoas, destruindo uma grande parte de Ramá. Além desse, o regime realizou diversos outros massacres.
Por conta da violência exacerbada do regime, a oposição ao governo foi calada na Síria e as pessoas silenciadas no país por 30 anos, até que a Primavera Árabe começou na Tunísia e se alastrou para o Egito, Líbia, Iêmen e outros países, inspirando as pessoas na Síria de que o tempo do silêncio havia terminado. Foi isso que deflagrou a revolução na Síria. And that's what really triggered the revolution in Syria. A população na Síria é pacífica? Absolutely. I can confirm that people in Syria are very much peaceful. Certamente, eu posso confirmar que a população da Síria é pacífica. Eu costumava viver junto com outros muçulmanos, cristãos e outros grupos religiosos. Nós tínhamos cerca de 77 grupos religiosos muçulmanos e outras religiões. Essa mistura de pessoas formava uma sociedade linda. Eu lembro de ter tido amigos cristãos, alauítas, e não havia ódio entre nós ou conflitos no país, até que o regime decidiu começar a mexer com isso, dizendo que as minorias na Síria sempre estavam expostas aos ataques da maioria sunita, fazendo com que as pessoas fossem levadas a crer que o governo defenderia essas minorias, quando, na verdade, o governo estava apenas usando as minorias para se esconder, já que há séculos existiam famílias cristãs e alauítas sem que a maioria sunita as atacasse. Whether there is Bashar al-Assad or any other regime in the government, the Sunnis people are not gonna kill those Christians. Existe algum outro grupo lutando na Síria além do regime e do Estado Islâmico? Hoje em dia, na Síria, não existe apenas uma luta entre o governo e a oposição. Eu gostaria de esclarecer que o ISIS não está lutando contra o governo, de forma alguma. Ao contrário, eles estão lutando juntos contra a oposição e o Exército Sírio de Libertação. Deixe-me esclarecer o que é o Exército Sírio de Libertação e como ele foi fundado. As pessoas que hoje fazem parte desse exército pertenciam ao exército oficial da Síria. Quando o regime, no início da Revolução, em 2011, mandou pelotões para atirar contra a população que protestava, alguns soldados e generais, ao ver que a população se manifestava pacificamente, com flores nas mãos, se recusaram a atirar nas pessoas. Alguns desses soldados foram mortos pelos seus superiores, mas uma parte deles foi bem-sucedida em fugir do exército, levando seus equipamentos e armas. Assim, eles começaram de pouco em pouco a construir um exército que se autodenominou Exército Sírio de Libertação. E foi assim que esse exército começou. Eles receberam apoio financeiro da população síria, de famílias e comerciantes. Já o regime, ao ver que estava perdendo soldados e generais, começou a ser financiado pelo Hezbollah no Líbano e pelo Exército da Revolução no Irã, e há pouco tempo, cerca de meses atrás, o governo tem recebido recursos diretamente da Rússia, o que faz com que o conflito fique desbalanceado, com o governo possuindo vantagem militar, enquanto o Exército Sírio de Libertação está sendo pouco financiado por alguns países árabes, como a Arábia Saudita e países da região do Golfo Pérsico. Eu não posso afirmar essas informações porque não há nada oficial confirmando esse apoio, mas rumores e a lógica nos fazem crer que esse financiamento está ocorrendo. Como uma cidadã síria, eu diria que nós não precisamos de mais auxílio militar, não precisamos de mais mortes, nós precisamos de alguém que estabeleça a paz na Síria. Se todos parassem de enviar apoio militar, a própria população seria capaz de derrubar o atual governo e reconstruir o país novamente. Shoot the regime or to fail the regime by themselves, rebuild the country again. E quanto aos Estados Unidos, você saberia dizer qual a posição o país está tomando nesse conflito? Oficialmente, os Estados Unidos não estão auxiliando nem o regime, nem a oposição, mas o seu silêncio e sua postura em não tomar nenhuma atitude diante de uma situação tão crítica significa ajudar o ofensor. Nós tínhamos a esperança de que os Estados Unidos, sendo a nação mais poderosa do mundo, iria tomar uma atitude séria em relação ao regime, uma vez que é uma nação que diz estar preocupada com os direitos humanos e a paz mundial. Nós esperávamos que uma atitude séria fosse tomada contra Bashar al-Assad, mas ficamos muito desapontados com essa atitude de silêncio durante quase 4 anos e meio. E em relação à ONU?
Also, the silence of the UN A ONU também tem mantido uma postura de silêncio. Na verdade, ela apenas tem organizado conferências e feito anúncios. O que parece é que eles fingem levar a sério a situação síria, e na verdade, nós não vemos nada ser efetivamente feito, e as pessoas já estão cansadas de apenas ouvir pronunciamentos que não surtem efeito nenhum. seriously tired of hearing just no fruitful announcements. Por favor, compartilhe conosco outras histórias que você conheça sobre a Revolução e a crise de refugiados. I would like to talk about two things. First, Eu gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro, quero compartilhar uma história que aconteceu com os civis residentes na cidade de Alepo, e em seguida vou comentar sobre o sofrimento que as pessoas estão passando ao tentar deixar o país. O que me toca pessoalmente foi o bombardeio que ocorreu na Faculdade de Arquitetura de Alepo, que ocorreu em 15 de janeiro de 2013. Nesse dia, eu perdi 2 amigos da minha família, e foi muito difícil. Aquele era o primeiro dia de provas na faculdade e as pessoas e estudantes estavam indo e vindo da universidade quando, às 11 horas da manhã, basicamente do nada, um avião bombardeou a cidade, matando pelo menos 500 pessoas. As autoridades disseram que o incidente ocorrera devido à explosão de um carro-bomba detonado pelos rebeldes da Revolução para colocar medo nas pessoas. Mas as pessoas viram aeronaves disparando 2 foguetes na cidade e, pela lógica, aeronaves de guerra não lançam carros-bomba. Essa foi uma história inventada pelo governo, colocando a culpa nos revoltosos para que as pessoas ficassem com medo. Essa história me sensibiliza muito porque foi um ataque direcionado contra civis, estudantes. Foi apenas um recado do governo dizendo que ele não se importa com ninguém. Não importa se você tem ou não educação, se você está a favor ou contra o regime. Eu simplesmente vou matar quem eu quiser e inventar a história que eu quiser para encobrir. E é isso. As vítimas eram apenas crianças, estudantes de 17 ou 18 anos, pessoas inocentes. A segunda situação que eu quero compartilhar é a situação humanitária na cidade de Alepo. O regime está colocando muita pressão em cima da população civil da cidade, não importando se as pessoas são contrárias ao governo ou não. A situação em relação às necessidades básicas das pessoas é muito difícil, principalmente em relação à água, comida e eletricidade. Eu soube que, recentemente, a eletricidade é fornecida às casas 1 hora por dia, e o fornecimento de água é feito durante algumas horas por semana. Imagine como essa situação é difícil para crianças de colo, pessoas de idade. Podemos imaginar também os problemas relacionados à saúde por causa da propagação de doenças que podem se desenvolver em ambientes com essa situação ruim. Além disso, há também a falta de remédios, médicos e enfermeiros na cidade. A cidade precisa de ajuda urgente, principalmente nessa época do ano, quando o inverno está chegando e a temperatura chega perto de 0 e sem eletricidade as pessoas não têm aquecimento. As pessoas estão passando por uma situação muito difícil e não conseguimos ver uma luz para o fim do que está acontecendo. Essas são as razões por que as pessoas estão saindo dos seus países e de suas casas. Elas estão em busca de lugares em que haja condição de vida aceitável. É por isso que as pessoas estão arriscando suas vidas, entrando em barcos que agora estão sendo chamados de barcos da morte. Elas estão deixando tudo para trás enquanto tentam alcançar uma costa ou um país em que elas possam viver em boas condições ou ao menos viver. Todos estão acompanhando as notícias das pessoas que estão morrendo em barcos de refugiados ilegais, como o caso do garoto de 3 anos encontrado morto na costa de uma ilha. Seus pais estavam tentando ir para a Itália. Nós podemos testemunhar mais uma vez quem está de fato pagando o preço de todas essas guerras: a população civil e principalmente as crianças, que estão apenas pagando a conta de coisas e fatos dos quais elas não têm nem ideia. É por isso que eu me sinto muito tocada por causa dessas crianças. Você disse que o governo tem prendido um grande número de pessoas desde o início dos protestos. Você saberia dizer o que acontece com essas pessoas depois de presas?
Desde a década de 80, sabemos que o governo é muito opressor e violento contra aqueles que se opõem a ele. E agora nós ouvimos tantas histórias sangrentas e dolorosas sobre aqueles que são presos nos porões do regime. Nós até costumamos dizer que a revolução na Síria se dá muito pelo subsolo das cadeias do regime e não só pelas ruas. São nesses lugares que jovens, mulheres e crianças, não importa se são estudantes, engenheiros ou médicos, são presos apenas por acreditarem na revolução, acreditarem na mudança. É comum que eles sejam torturados até a morte e vivam em péssimas condições, muitas vezes sem receber água, comida ou aquecimento. As torturas são feitas por choques elétricos e a chamada cadeira alemã. Muitos deles nós nem sabemos se ainda estão vivos. Nossa esperança é que essas pessoas sejam libertas e possam voltar às suas famílias. Muito obrigado pela entrevista, Salam. Thank you very much. Again, I would like to Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e espero que minha voz possa ser ouvida por todo o mundo e espero que a paz chegue para a Síria e todos os demais países ao redor do mundo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a Salam de Alepo dando pra gente uma entrevista sobre a situação da guerra na Síria e a crise de refugiados que assola basicamente o mundo hoje em dia. E agora nós estamos encerrando o nosso programa e eu só queria dizer antes que você pode mandar dúvidas, comentários ou sugestões comentando o roteiro desse programa em vidaestudantil.com/vecast4. Além disso, você também pode enviar pra gente um e-mail em vecast@vidaestudantil.com. Se você também tiver vontade, você pode enviar arquivos de voz de até 1 minuto e pode ser que você venha participar do próximo VECast. Olha que legal! Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um VECast, dessa vez na sexta-feira. Nós vamos mudar o dia de lançamento do VECast. Vamos passar de quarta-feira para sexta-feira. Então o próximo VECast você vai poder conferir na sexta-feira, dia 30 de outubro, e não na quarta-feira, dia 28. Próximo VECast na sexta-feira, dia 30 de outubro. Até lá, pessoal!